Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um Pode Mais RN, uma plataforma do mandato do deputado estadual Kleber Rodrigues. Eu sou Virginia Celli e nosso assunto no podcast de hoje são as salas do empreendedor que impulsionam a economia no Rio Grande do Norte. Kleber Rodrigues, bom dia, muito bem-vindo. Olá, Virginia, bom dia, mais uma vez aqui, um novo podcast, um formato agora diferente e algo que eu gosto, algo que eu milito durante muito tempo da minha vida empresarial e o lado hoje também de uma grande convidada, nossa amiga Kátia aqui, que irá falar aqui sobre as salas de empreendedores que estão sendo instaladas aqui nos municípios do Rio Grande do Norte. Pois é, então esse é o nosso tema, a economia do interior do Rio Grande do Norte com o surgimento das salas do empreendedor. Nossa convidada, Kátia Lopes, ela coordena essa área aqui no Sebrae e nós estamos hoje nesse episódio no Sebrae, que é a Casa do Empreendedor. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos também, um prazer o Sebrae receber vocês aqui e tratar de um tema tão importante de quem pensa no desenvolvimento econômico, né? Até nos mais distantes municípios do nosso estado. Quem começa a primeira pergunta, eu ou você? Deixa comigo. Virginia, antes de entrar na primeira pergunta aqui para a Kátia, que é uma especialista aqui no assunto, trabalha de forma muito dedicada, levando essa expansão aí da Sala dos Empreendedores aí para todas as cidades. Essa Sala dos Empreendedores hoje é um case de sucesso, por onde eu passo, todas as pessoas motivadas, dar ao pequeno empreendedor a oportunidade de poder fazer suas consultas e poder abrir o seu negócio. Então o Sebrae ele trabalha de uma maneira brilhante e tem Kátia à frente desse grande projeto. Eu queria, Kátia, até relembrar uma visita minha aqui, juntamente a você, juntamente a Zeca, que eu quero aqui mandar um abraço, Itamar. E nessa visita, Virginia, foi colocada essa expectativa, esse sonho de levar esse conceito para todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Era um projeto grande, mas um projeto que em nenhum momento ele foi colocado com um pensamento que não vai dar certo. Era algo com muita convicção. E eu acho que esse foi o maior efeito para que esse projeto ele se tornasse sucesso. Então eu queria escutar aqui de Kátia como é que foi esse início desse processo, como é que surgiu essa ideia. Então, a gente sempre teve sala do empreendedor no Brasil todo. No nosso estado, a gente tinha uma quantidade que não correspondia à demanda que a gente tinha. E a grande preocupação era a gente estender essa rede de atendimento do Sebrae junto aos pequenos negócios e principalmente nos municípios onde a gente não tinha escritório ou alguma representação. E a gente sempre teve a figura do agente de desenvolvimento, que era uma pessoa ligada ao município, que fazia essa interlocução nossa com o empreendedor do local. E a sala veio justamente para dizer para o empreendedor, olha, ali é seu espaço. Então, hoje, qualquer empreendedor sabe que no seu município tem uma sala que tem uma identidade igual, a gente tem condições de receber o empreendedor, de atendê-lo de uma forma que ele possa receber todas as informações do agente de desenvolvimento. E com isso a gente aproxima essa questão do empreendedor de ter que se deslocar para outro município para ter o atendimento do Sebrae ou de algum outro parceiro. Então, essa expectativa de que a gente tivesse 167 salas estruturadas com o agente de desenvolvimento, com o equipamento, com a mesma identidade visual, realmente era um sonho, né? E se concretizou com esse projeto. E já estamos com as salas em quantos municípios? 160. Nós temos apenas 7 municípios que ainda estão em adequação das suas estruturas para receber equipamento imobiliário. Virginia, até para que as pessoas elas possam ter conhecimento da magnitude desse projeto, eu acho que você se recorda bem do nosso último podcast, da senhora que chegou lá, que faz sua pamonha, sua canjica, seu bolo preto, que era uma atividade por ela, Kátia, totalmente informal. E ela teve a alegria, fazendo a visita na Sala do Empreendedor, na minha cidade de Monte Alegre, de criar essa expectativa de abrir seu próprio negócio. Então, nesse dia lá, que foi o nosso último podcast, ela estava contando essa experiência para dizer, olha, hoje eu tenho minha atividade, hoje eu consigo fazer o sustento da minha família. Então, o Sebrae me ajudou muito com relação a isso. Então, E ela agregou aos produtos dela uma marca, um conceito, tudo isso com a assistência dessa sala. É isso que vocês esperam?
Exatamente. A gente quer fazer esse primeiro atendimento, que é tornar o empreendedor que vive na informalidade, né, que ele venha para a formalidade, porque ele tem muitos benefícios, né, ao se formalizar. E após a formalização, como é que a gente pode melhorar a gestão e o produto que ele, ou o serviço que ele oferece. Então, nós temos, a partir desse primeiro momento, a gente já começa a trabalhar mais com o próprio negócio, né? Então, a gente já toma aquilo ali como um negócio. E o que a gente vai fazer? Vai melhorar um processo, vai melhorar um produto, vai melhorar a embalagem, vai tentar ver mercado. Então, quando a gente organiza, inclusive, lá uma feira, né, que a gente já teve realização em vários municípios, a gente está mostrando ao município o que é que o município tem que está sendo produzido ali, que as pessoas não precisam se deslocar para consumir fora. E aí fomentar esse comércio local. E a gente sempre fala que os municípios, na verdade, são uma grande aldeia, né? Todo mundo é parente de todo mundo conhece todo mundo. Então, na hora que você formaliza um negócio, que você dá emprego a uma pessoa, aquela pessoa pode ser seu parente, pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, e você está fomentando para que isso permaneça, né? Então, a gente sempre estimula as pessoas a consumir os produtos do seu município. E com isso a gente fortalece quem está empreendendo, quem está aventurando que aquele negócio dê certo. Cátia, a gente trouxe o exemplo de Monte Alegre, que eu lembro muito bem no nosso último podcast, o exemplo dessa senhora que hoje formalizou os negócios dela com os produtos ligados ao milho. Você teria algum outro exemplo para a gente trazer aqui que foi transformador a partir da chegada de uma sala do empreendedor? Nós temos o caso, eu estava inclusive falando aqui, Messias Targino, que inaugurou lá a Vila Empreendedora, né, e determinou um espaço para as mulheres crocheteiras, né, que Messias Targino se tornou o município, a cidade do crochê, a cidade potiguar do crochê. E todas as mulheres lá faziam crochê como uma atividade mais terapêutica, hobby, né, e elas passaram a produzir alguns produtos com intervenção já de design, já com algumas linhas de tornar aquele produto uma renda para elas, né? Está dentro do conjunto de ações que a gente... Isso eu estou dizendo que um grupo, porque não é uma pessoa, mas um grupo de mulheres que já tinham uma técnica, que era o crochê, mas que utilizavam de uma forma que não era remunerada, fazer um biquinho, fazer não sei o quê, e hoje elas produzem peças maravilhosas. E, inclusive, a gente está pensando em fazer o primeiro encontro de mulheres crocheteiras do RN, que é uma atividade que a gente encontra em todos os municípios. E fazer a rede, né? Porque, às vezes, elas não dão conta de atender uma demanda de grande quantidade. Então, se a gente tem uma rede de mulheres que fazem, elas podem receber essa demanda e fazer entrega, né? Então, assim, a gente tem vários casos, pessoas que se formalizaram, pessoas que desenvolveram suas marcas, pessoas que melhoraram processos, faziam de uma forma que o produto não ficava bom, então era tempo de cozimento. Então, essas outras ações que envolvem um pouco de inovação e tecnologia, a gente chega. Então, às vezes, a pessoa não sabe como fazer o marketing do seu produto em meios digitais. E a gente consegue fazer com que ela aprenda a como fazer o Instagram, como fazer uma publicação, ter um bom WhatsApp, muitas vezes atende a necessidade dela para fazer suas vendas. Então, assim, a gente vai levando coisas que somam para fortalecer aquele negócio. Então, a importância da sala, deputada, ela é a porta de entrada do empreendedor do município, para acessar muitas outras coisas. Então, a gente fica muito feliz de ter quase 100% dos municípios na sala. E para se ter uma importância, Cátia, colaborando com o que você falou aqui há pouco, os dados eles mostram quase 90%, né, dos empregos gerados no nosso estado, mas isso muito parecido com os dados a nível Brasil, são com os pequenos negócios. E até para que várias pessoas nos estados vão estar acompanhando aqui nosso podcast, temos cidades que ficam muito longe aqui da capital. Aí você pega uma Apodi, uma Pau do Céu, uma Baraúna, se você for lá para o outro lado, uma Caicó. Então pensa qual era a dificuldade dessas pessoas que queriam montar a sua atividade, mas só o custo para vir aqui, isso levava tempo. E hoje, através do Sebrae, ela tem essa facilidade de ter uma sala do empreendedor na sua cidade, onde ela pode receber todas essas informações, como também pode fazer outro tipo de atividade. Então,
Minha pergunta agora para a Kátia seria o seguinte: aquelas pessoas que não conhecem ainda a Sala do Empreendedor, o que essa Sala do Empreendedor oferece a essas pessoas que têm o desejo de iniciar a sua atividade, esses novos empreendedores? Então, ela vai encontrar na nossa Sala do Empreendedor um agente de desenvolvimento, que é uma pessoa qualificada, capacitada para fazer esse primeiro atendimento dela, fazer esse acolhimento, fazer esse trabalho todo de formalização. Ela vai poder se formalizar, tudo muito rápido, né? Porque eles estão ligados a todos os nossos serviços e atendimentos online. A Sala do Empreendedor é como se fosse um Sebrae lá. E tem uma pessoa para receber e atender. E daí, quando ele faz aquela escuta ativa do problema, ou às vezes a pessoa já tem um negócio, não é só formalizar, mas precisa emitir uma DAS, precisa saber como fazer a declaração do imposto de renda dele, precisa tirar uma dúvida se ele tem que pagar algum tipo de imposto, como é que ele faz para fazer um aditivo. Então, são informações do dia a dia do empresário que esbarra muitas vezes na burocracia que nós temos, né? Elevadíssima burocracia para, às vezes, resolver problemas simples. E aí ele não se sente seguro em fazer sozinho. Então, nós temos essa pessoa que dá todo esse suporte e apoio nas salas, né? Então, você que está assistindo aqui o nosso Pode Mais RN, curta, compartilha, manda o link aqui do nosso programa do seu amigo, porque hoje a gente está falando sobre desenvolvimento, sobre emprego, sobre geração de incentivos no interior do Estado. E, Kleber, você preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Micro e Pequena Empresa na Assembleia Legislativa. Quando você enxerga um projeto Sebrae chegando em parceria com as instituições aos municípios, você vislumbra aí um RI diferente? Com certeza, Virginia. Primeiro, falar que onde o Sebrae chega, onde ele coloca a mão, é um case de sucesso. Então, a alegria de ter o Sebrae participando de ações como essa para desenvolver a questão da empregabilidade do nosso Estado é algo fantástico. Como você falou, estou já pelo 5º ano à frente dessa Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, justamente para poder levar em parceria com outras instituições a questão da empregabilidade, que pessoas que não tenham sua atividade, que despertem em si esse desejo empreendedor de poder ver aquilo ali que tem vocação para que seja colocado em prática. E estamos aí numa fase que eu acho que vale até a pena falar sobre isso também, porque o Sebrae é um grande parceiro, o Sebrae deu as ideias para que se fosse colocado em prática, que é essa lei geral, né, da micro e pequena empresa, que ela vem, de uma certa forma, se somando às salas de empreendedores para poder trabalhar nesse processo. Então, minha grande luta esse ano é para que até o mês de dezembro, se não tiver tudo, mas quase 100% esteja implantado. Então, a lei foi aprovada, já estamos passando de 2 anos com ela e precisa da sua execução. Então, se Deus quiser, esse ano será implantada. E Kátia fala assim com muita propriedade, primeiro que eu diga a todo mundo que eu venho da questão empresarial de muito tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maneira de desenvolvimento é através da geração de emprego. Então, precisa que as empresas que já estão instaladas, que elas sejam estimuladas, precisam que aqueles que não têm sua empresa, que eles se sintam estimulados para poder botar a sua atividade, porque o desenvolvimento, não só do município e do Estado, é justamente com a questão da geração de emprego e renda. Então, eu sou um torcedor nato, porque eu tenho certeza absoluta que o Estado ele tem grandes potenciais em diversas áreas, fruticultura, turismo, a questão salineira, é rico na questão de serviço, mas precisa do apoio de várias instituições, como é do Sebrae, justamente para poder acelerar esse crescimento de sucesso. Kátia Lopes, coordenadora do Sebrae, em que a lei geral pode se associar, e lembrando dessa palhinha aí, pode se associar e incrementar essa economia, principalmente aos micros e os pequenos? Então, esse projeto da sala, ele é um dos eixos tratados pela lei, né? Que contempla já a figura do agente de desenvolvimento, contempla a implantação da sala do empreendedor e como a gente faz a lei estadual e também as leis municipais, né? Que todos os municípios que a gente atua também tem uma lei geral do município que contempla isso tudo. Eu acredito que uma das coisas, como você falou aí, deputado, o fato de você ser e já ter um conhecimento facilita muito, mas você imagina a pessoa que está fazendo bolo lá em um município, lá em Venha Ver, e que tem esse desejo, sabe que se começar a se formalizar, tem todos os direitos e os amparos da Previdência, que hoje o projeto do MEI é um projeto social, né, que a gente fala que o empreendedor que está formalizado está amparado socialmente dos benefícios que o INSS dá. E
o eixo da desburocratização, da simplificação, do empreendedorismo, tanto na escola como o fortalecimento das salas, a figura do AD, são eixos que a gente atua na sala do empreendedor, na lei geral da micro e pequena empresa. Então, a gente está nessa luta, né, de contemplar a integração da Rede Sim. O deputado já tem aí para a gente um bom debate, né, com essas temáticas que a gente tem condições de implantar até dezembro do ano que a gente está. E tudo isso tem a ver com a lei geral, porque a lei geral é criar esse ambiente favorável para que os empreendedores se estabeleçam, se fortaleçam, né, e cresçam, porque a gente não pode pensar num desenvolvimento local sem olhar essas pessoas, porque você chega em todo município, você encontra um cabeleireiro, uma manicure, uma doceira, estão lá, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão tentando se qualificar, né? Então a gente tem que dizer para eles, legal, vai lá, empreenda que dá certo. Então a gente tem que dar as condições. Então essa coisa da gente juntar as instituições que apoiam o empreendedorismo, ela é fundamental para que a gente tenha realmente um município empreendedor, que é o que a gente busca. Certeza. E a gente caminha aí para ver uma realidade econômica do RN modificada, né? A tendência é que nós tenhamos cada vez mais um desenvolvimento que chegue ao interior, porque não adianta só oferecer emprego da capital, né? Só gerar renda na capital, que são a maioria dos serviços, mas a carência maior está no interior. Né? Então, essas salas do empreendedor, elas acabam sendo transformadoras nesse aspecto também, gerar o desenvolvimento onde as pessoas moram. Com certeza. Então, a gente vive um momento importante, Sebrae com 160 salas, são 167, o que é que está faltando para o SET? Estruturar os espaços para receber o mobiliário, a identidade visual, os equipamentos, mas estão cuidando, né? A gente já acha que foi um número bem desafiador, viu? A gente chegar com 160 salas. Já é muita coisa. Aí quando a gente percebe que o gestor está enxergando que há possibilidade de desenvolvimento sem ser aquela coisa da empregabilidade nos municípios. Porque você vai no município, não tem o que você não pode botar todo mundo na prefeitura. Não cabe todo mundo na prefeitura. Do público, tem a questão da agricultura. E aí a gente tem, por exemplo, a agricultura. Hoje a gente tem um problema na agricultura que é a evasão dos jovens, né? Ninguém quer mais ficar no campo. Da forma como ele está, como ele é, o campo precisa ser mecanizado, a gente precisa dizer ao jovem que fique lá, que ele vai ter a internet dele, que nem um jovem quer estar hoje sem ter um acesso à rede. Então, como é que você fala em desenvolvimento no município, na zona rural, sem você dar essa infraestrutura para o jovem, que é naturalmente quem sucederia os seus pais, né, na atividade? Então, a gente tem um grande desafio também, deputado, que é também alcançar a área rural, né? Como a gente desenvolver os jovens na área rural, e como a gente fazer com que o jovem ache interessante a atividade rural. Porque a gente precisa comer, todo mundo precisa comer, alguém precisa produzir. Né? Se a gente ficar pensando só na atividade urbana, a gente acaba daqui a pouco chegando numa falência de todo o processo produtivo do campo. Foi interessante essa palavra de Cátia, Virginia, até para lembrar um projeto nosso, que já é lei, que é o empreendedorismo rural. É estimular esse empreendedorismo rural, esses jovens que queiram justamente se aperfeiçoar nessa área, que com aperfeiçoamentos consegue sim um grande espaço. Esse projeto já é lei, viu? Já é lei. Tem Assembleia. Então já temos assim a nível de amparo legal, né? Amparo legal, já é possível executar, né? Então vamos cuidar dele, porque assim é uma coisa que a gente tem que provocar, porque isso é importante. Bom, minha gente, prazer, uma alegria imensa trazer o Pode Mais para cá, né? Conhecer um pouco mais as salas do empreendedor. Eu não sei se todo mundo percebeu, Virginia, mas o cenário hoje aqui é diferente. Estamos aqui justamente no Sebrae. E claro que eu quero agradecer a atenção, Cátia é super atenciosa, como sempre. Agradecer a Zeca, agradecer a Itamar, todos que compõem aqui o Sebrae. Aqui, eu digo com muita modéstia, que quando eu estou aqui eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito acolhido, no caso. E justamente porque é uma identidade de pensamentos. Então, eu sou uma pessoa que sou um admirador do trabalho do Sebrae. Eu sei a importância que o Sebrae tem. Então, eu digo sempre a Zeca, a Cátia, Itamar, em momentos que eu participo aqui para dizer, olha, quando tiver algo,
conta comigo. Pois é, que bacana você estar nas instalações como essa, que é a série do Sebrae em Natal, onde a gente está vendo Sebraezinhos serem criados pelo interior afora, né? Isso é muito bacana porque é um envolvimento técnico com vistas aí para o desenvolvimento. Então, também quero agradecer, Cátia, assim, essa parceria nesse Pode Mais RN, nosso 5º episódio, e hoje a gente resolveu dar esse giro aqui e vir para a Casa do Empreendedor. Bom, nós que agradecemos, né, a presença de vocês, dizer que o Sebrae está sempre de portas abertas, principalmente com alguém que enxerga como a gente, que o empreendedorismo, né, é um caminho, não é o único, mas é um caminho para que a gente possa fomentar de verdade as atividades, a economia, as pessoas, porque as pessoas têm que ser felizes onde vivem, né, e a gente tem que deixá-los viver, né, e ter capacidade de ser feliz com aquilo, porque senão a gente vai ter que receber todo mundo em algum canto, né? E dizer que o Sebrae sempre me imita com isso, deputado. É um prazer e agradecer pela questão da frente parlamentar, de vocês estarem sempre aqui junto conosco nas bandeiras que a gente tem. Verdade. Eu queria até finalizar minhas palavras, Virginia, fazendo esse convite àquelas pessoas que não conhecem a Sala do Empreendedor. Como foi falado aqui, são pouquíssimas cidades ainda, são 7, que essa Sala do Empreendedor não está instalada. Então, com certeza, na sua cidade, existe uma Sala do Empreendedor. Então, que você vá lá, que você faça uma visita, que você conheça. Quem sabe, a partir desse momento, você não toque o seu desejo empreendedor de conhecer alguma atividade. Então, vai lá, visita. É um projeto sensacional e pode ser uma virada de chave na sua vida. Que boa dica. Então é com essa dica que a gente encerra o Pode Mais RN, 5º episódio. Muito obrigada pela companhia. Como eu disse, se gostou do conteúdo, compartilha, né, Com Cleber? certeza. Vai lá, segue a rede social, compartilha, envia comigo. E fique sabendo de tudo sobre desenvolvimento, emprego e renda e a transformação que o interior vem vivendo com as salas do empreendedor. Muito obrigada. Um abraço. Até o próximo.